Essa semana a atividade de vocês é bem simplesinha, né? A tarefa da semana passada ficou para vocês fazer o número 1, 2 e o 3. E agora é para vocês fazer o número 4, 5, o 6 e o número 7. Depois a gente vai fazer o número 8 adiante, que aí a gente vai aprender um conteúdo novo, tá? A gente vai aprender sobre área e aí a gente vai ter uma aula online sobre isso, tá bom? Agora, como esse conteúdo aqui é muito tranquilo, então eu só vou explicar para vocês aqui. Essa habilidade do terceiro bimestre é muito tranquilinha, é uma revisãozinha mesmo, que vem abordando aqui na questão 4, 5, que nada mais é que a interpretação de gráfico. Tá? Então, na escola de Pedro, a professora de matemática fez uma pesquisa para saber em quais cursos seus alunos pretendiam graduar. O resultado foi exposto no gráfico a seguir. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar o gráfico, a gente vai observar aqui os valores que eu tenho, o que é, né, que o texto aqui está querendo me dizer. Ele me deu aqui alguns cursos, por exemplo, matemática, história, odonto, direito e medicina. E me deu aqui a quantidade de alunos, né? Então, nesse eixo, eu tenho a quantidade dos alunos, aqui na minha horizontal, e aqui na minha vertical eu tenho o nome de alguns cursos. E aí o exercício é o seguinte: construa uma tabela que represente as informações do gráfico. Então, vocês vão pegar esses valores que eu tenho e construir uma tabelinha. Então, você pode fazer uma tabelinha, por exemplo, de 2 colunas. E aí, você coloca matemática, um número na frente, história, um número na frente. E assim por diante. Bem simples, né, meninos? O tratamento da informação é a habilidade mais simples que vocês têm agora no terceiro bimestre. Então, muito legal. Olha o número 5. Para confeccionar 1000 ml de refrigerante no sabor laranja, a indústria de refrigerante colorido utiliza as quantidades de ingrediente como mostra no gráfico a seguir. Então, aqui vocês têm um gráfico aí. Olha esse gráfico que tá bem explicadinho aqui, a quantidade de ml. Aí eu tenho o suco natural, a água e tem o corante. Isso aqui são os ingredientes. Então, tem uma legendinha aqui. E aqui são a quantidade de ml que gasta. Então, para fabricar 3.000 ml de refrigerante sabor laranja, as quantidades em ml utilizadas de suco natural, água e corante é quanto? Olha só, eu quero saber quanto eu vou gastar de suco natural, água e corante para mim poder fabricar 3.000 ml de refrigerante de laranja. Então, vocês vão voltar aqui e vão observar o seguinte: essas informações que eu tenho aqui, meninos, olha só, prestem bem atenção. Essas informações que eu tenho é para confeccionar quantas ml? 1000. Só que agora eu quero confeccionar quantas ml? 3.000. Então, o que você vai fazer? Uma continha aí, né, de proporção, bem simplesinha, multiplica por 3. Número 6. O quadro abaixo mostra a quantidade de algodão colhida por 3 irmãos durante o mês de agosto. Qual a diferença entre a maior e a menor quantidade colhida? Muito simples, né? Pega a quantidade maior e a menor e faz a continha. Bem simples mesmo. E a nossa última questão. Veja no quadro abaixo o número de visitantes em seu museu. Então, eu tenho aqui o número de visitantes em janeiro, fevereiro, março e abril, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Então, eu tenho aí nesses 3 períodos: manhã, tarde e noite. De acordo com esses dados, em que mês o museu recebeu mais visitas? Então, é só vocês somar, né? Período da manhã, tarde e noite de cada mês. Muito simples mesmo.